Sabe aquela sensação de que existem várias pessoas diferentes morando dentro da gente? Uma voz que dá conselho, outra que critica, uma que tem medos antigos e outra com talentos que a gente nem sabia que tinha. E se todas essas vozes não fossem só imaginação, mas sim os ecos de um universo interior imenso e complexo? É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar agora. Para a gente navegar nesse universo, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender essa ideia de que existe um cosmo inteiro dentro da gente. Depois, vamos investigar de onde vêm essas vozes, fazer uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, explorar o lado luz e o lado sombra disso tudo. E, por fim, descobrir qual é o caminho para o equilíbrio. Vamos lá? Então, a ideia de que a gente não é uma coisa só, mas sim uma multidão, pode parecer meio estranha, mas olha, não é nada nova. Há muito tempo, da psicologia à espiritualidade, muita gente tenta dar nome e entender esse fenômeno incrível que mora em todos nós. E olha só a quantidade de nomes para a mesma coisa. A psicologia vai falar em complexos, já a espiritualidade usa personalidades anímicas. Mas no fundo todo mundo está apontando para a mesma direção. Manifestações da nossa própria alma que têm uma certa autonomia. Isso tem um nome, animismo. A ideia é que tudo isso vem de dentro, da nossa psique, e não de espíritos externos. Ok, mas de onde vêm essas personalidades? A fonte que a gente analisou traz uma origem fascinante. Elas seriam os ecos, os fragmentos de consciência das vidas que o nosso espírito já viveu. E essa citação de O Livro dos Espíritos é perfeita para a gente visualizar isso. Allan Kardec usa a metáfora do Sol. O espírito é um só, indivisível. Mas, assim como o Sol, ele irradia sua essência em várias direções, criando manifestações diferentes sem nunca se quebrar. Cada vida passada seria como um desses raios de sol, sabe? E, seguindo essa mesma lógica, o pesquisador Ernesto Bozano vai ainda mais fundo. Ele descreve o espírito como um centro consciente de irradiação psíquica. E o ponto mais maluco aqui é que essas irradiações não estão presas no tempo. Elas juntam tudo, passado, presente e futuro, coexistindo agora no nosso campo mental. Então, o que a gente está falando aqui é de partes da nossa psique com autonomia de verdade. Elas têm identidade própria, memórias, manias, tudo formado em outros tempos. E o mais importante, elas não são invasoras, elas são parte da nossa própria história, são a gente, em outras épocas. E como é que elas aparecem hoje? Bom, elas costumam ficar ali, adormecidas no nosso inconsciente, até que algum gatilho as desperta. Pode ser uma coisa boba, tipo um cheiro, um som, ou algo bem mais forte, como um trauma. Quando elas são ativadas, podem influenciar o nosso comportamento sem que a gente nem perceba de onde está vindo aquilo. E o mais curioso é que essa exploração não fica só no campo espiritual, não. Grandes pioneiros da psicologia, mesmo sem necessariamente acreditar em reencarnação, chegaram a conclusões muito, mas muito parecidas, só de observar a mente humana. Olha só, desde o finalzinho do século XIX, pesquisadores como Pierre Genet e William James já falavam sobre essa divisão da consciência. Mas foi Carl Jung que talvez tenha chegado mais perto dessa mesma ideia com a sua famosa teoria dos complexos. Jung dizia que essa ideia de que a nossa consciência é uma coisa só, unificada, é uma ilusão. Para ele, a nossa psique parecia mais um arquipélago, sabe? Um conjunto de ilhas autônomas. E cada ilha seria um complexo, uma personalidade fragmentada com vida própria. É uma imagem incrível, né? Para Jung, um complexo era basicamente isso, um grupo de ideias e sentimentos no inconsciente com energia própria que age quase como uma pequena personalidade. E ele percebeu que esses complexos podiam influenciar até o nosso corpo. A semelhança com a ideia das personalidades anímicas é impressionante. É praticamente a mesma coisa, só que com outro nome. Certo. Se temos todas essas personalidades dentro da gente, a pergunta que fica é: elas são boas ou ruins? E a resposta é as duas coisas. Elas representam tanto as nossas maiores sombras quanto os nossos guias mais sábios. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de sombras, personalidades que podem ser vingativas, parasitas e que agem quase como obsessores internos, nos levando à autossabotagem. E do outro lado, temos os guias, personalidades mentoras que funcionam como a nossa voz da consciência, nos empurrando para o crescimento. Mas na prática, como é que essas sombras se manifestam no dia a dia? O impacto pode ser bem profundo. De acordo com a fonte que a gente estudou, elas podem estar na raiz de distúrbios bem complexos, como, por exemplo, a depressão.
Sintomas como aquela insatisfação profunda com a vida, uma raiva que a gente não sabe de onde vem, dificuldades de concentração e até impulsos agressivos. Tudo isso pode ser, segundo essa perspectiva, um sinal do despertar de personalidades que estão em conflito. É o universo interior em guerra e a gente sente os reflexos aqui fora. Diante desse cenário todo, o que fazer então? A proposta não é sair para uma guerra interna. Muito pelo contrário. É uma jornada de integração, de compreensão, que no final das contas visa a nossa evolução. E aqui está o pulo do gato. O caminho para o equilíbrio não é lutar contra essas partes ou tentar apagar elas. O caminho é reconhecer, ouvir o que elas têm a dizer e, aos poucos, integrar as experiências e os aprendizados delas na nossa consciência de hoje. No fim, todas elas, tanto as guias quanto as sombras, têm uma função maior: interagir dentro da gente. É esse atrito, esse diálogo que provoca as reações que a gente precisa para aprender e evoluir. Então, até o conflito tem um porquê. Ele vira um motor para o nosso crescimento. E quantas personalidades dessas a gente tem? A verdade é que é impossível saber. Não dá para contar quantas vidas já foram vividas ou quantos pedaços da nossa história ainda precisam ser integrados. O nosso universo interior é simplesmente vasto demais. O que a gente fez aqui foi só arranhar a superfície de um tema que é muito, muito profundo. Para quem sentiu o chamado de ir além, o material que baseou essa análise oferece um mergulho bem mais completo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a nossa mente é esse grande arquipélago de experiências, quantas ilhas, quantas vozes, quantas personalidades vivem dentro de cada um de nós, só esperando o momento de serem ouvidas, compreendidas e finalmente integradas nessa grande jornada?